Bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje o nosso material é um capítulo bem denso de uma obra de teologia sistêmica. É o capítulo 12, que foca especificamente em o ser humano como homem e mulher. É uma fonte que, vai fundo em questões bem fundamentais, né? Tudo pela lente de uma teologia cristã específica. As grandes perguntas que esse texto tenta responder são basicamente duas, eu diria. Primeiro, por que Deus teria criado dois sexos distintos, homem e mulher? E talvez a parte mais delicada, como é que essa perspectiva teológica consegue sustentar que homens e mulheres podem ser iguais em valor, em essência, mesmo argumentando que eles tenham funções diferentes? Vamos tentar desvendar essa lógica. Exato. Olha, o argumento central que a fonte vai construindo, é que ser criado homem e mulher é uma parte assim crucial do que significa ser feito à imagem de Deus. E essa imagem divina, segundo o texto, ela se reflete principalmente de três formas, tá? Primeiro, na nossa capacidade para ter relacionamentos profundos. Segundo, na igualdade fundamental de ambos, homem e mulher, perante Deus. E terceiro, que é onde geralmente o debate pega fogo, numa diferença de papéis e até de autoridade, que seria, para essa visão, parte do design original de Deus. Certo. O ponto de partida que eles usam são aqueles versículos bem conhecidos de Gênesis, Capítulo 1 e depois o 5, que ligam diretamente a imagem de Deus com sermos homem e mulher. Como é que o texto desenvolve essa conexão inicial? Bom, primeiro, eles olham para os relacionamentos. A ideia central aqui é que nós, seres humanos, fomos criados para conexão, sabe? Não para o isolamento. Essa nossa necessidade e também a capacidade de formar laços fortes é vista como um espelho da própria natureza de Deus. E aí o casamento, baseado lá em Gênesis 2:24, o famoso tornar-se uma só carne, é apresentado como a expressão máxima dessa unidade interpessoal aqui nesta vida. É uma união que o texto descreve como muito mais do que física. É espiritual, é emocional, um vínculo que, citando Mateus, o próprio Deus forma e que é proposto para ser permanente para a vida toda. E essa ideia de serem duas identidades diferentes, homem e mulher, isso tem alguma ligação com a concepção de Deus que o texto apresenta? Tipo, a natureza de Deus? Tem sim. A fonte sugere uma conexão direta com a doutrina da Trindade, aquela visão cristã de Deus como um único ser, mas em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A menção lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, é interpretada como um indício dessa pluralidade dentro de Deus. Então, assim como existiria comunhão e inter-relação dentro da Trindade antes mesmo da criação, a criação de Adão e Eva como seres distintos, mas feitos um para o outro, é vista como um reflexo disso, sabe? Projetada para espelhar essa dinâmica de amor, de comunicação, de honra mútua, principalmente na unidade do casamento. Ok, faz sentido essa linha. Mas além dos relacionamentos, a fonte também fala muito em igualdade. Como é que esse conceito é articulado? Porque logo depois vai introduzir a ideia de papéis diferentes. É aí que, para muita gente, a coisa parece contraditória, né? Pois é, essa é a tensão que o texto tenta resolver. A base da igualdade na perspectiva dessa fonte é totalmente teológica. Da mesma forma que Pai, Filho e Espírito são considerados iguais em essência divina e importância, argumenta-se que homem e mulher foram criados igualmente à imagem de Deus. Gênesis 1:27 é a chave aqui. Isso significaria, então, igualdade em pessoalidade, em dignidade, em valor fundamental aos olhos do Criador. Os dois, homem e mulher, refletem aspectos do caráter divino, e a presença de ambos seria necessária para um quadro mais completo desse caráter. A fonte é bem enfática, viu? Diz que isso elimina qualquer justificativa bíblica para um sexo se achar superior ou, o contrário, se sentir inferior ao outro. O valor é o mesmo porque a avaliação de Deus é a mesma. E o texto traz exemplos da Bíblia para, digamos, concretizar essa ideia de igualdade e respeito mútuo? Traz sim, menciona alguns. Cita Provérbios 31, que elogia a mulher virtuosa, dizendo que ela é muito mais valiosa que os rubis. Isso é visto como um exemplo da honra que é devida a ela.
Também aponta para 1 Pedro, capítulo 3, que instrui os maridos a honrarem suas esposas, e 1 Coríntios 11, que fala da interdependência. Nem o homem é independente da mulher, nem a mulher do homem no Senhor. E argumenta-se que essa igualdade fica ainda mais clara no que chamam de nova aliança, né, depois de Cristo. Por exemplo, no Pentecostes, lá em Atos 2, quando se cumpre a profecia de Joel e tanto filhos quanto filhas iriam profetizar. Outro ponto, a distribuição dos dons espirituais, aquelas habilidades dadas por Deus para servir a igreja, distribuída para ambos os sexos, homens e mulheres. 1 Coríntios 12, 1 Pedro 4 falam disso. E até o batismo, né? O rito de iniciação cristã, que é aplicado a homens e mulheres, como a gente vê em Atos 2. Bem diferente da circuncisão no Antigo Testamento, que era só para os homens. E tem um texto que é quase sempre central nessas discussões, Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A interpretação que a fonte dá para essa passagem é que ela afirma uma unidade radical e uma igualdade de status de todos que creem em Cristo. Nenhuma dessas categorias, incluindo homem e mulher, dariam uma posição melhor ou pior dentro da comunidade da fé. Todos seriam membros plenos, sabe? Sem cidadãos de segunda classe, digamos assim. Ok, essa base de igualdade em valor parece bem estabelecida na argumentação do texto. Mas aí vem a parte que sempre gera mais debate, a introdução dos papéis diferentes. Como é que a fonte justifica que possa existir igualdade de valor e, ao mesmo tempo, diferença de função ou de autoridade, sem que uma coisa acabe anulando a outra? Isso é complexo. Pai, Filho e Espírito Santo são vistos como absolutamente iguais em divindade, em poder e em glória. Não há diferença de essência. No entanto, nos seus relacionamentos eternos e também na obra da salvação, eles têm papéis distintos. O Pai é frequentemente descrito como aquele que inicia, que envia o Filho, que envia o Espírito. O Filho é aquele que obedece ao Pai, que realiza a redenção. O Espírito Santo é aquele que aplica essa redenção, que capacita a igreja. São papéis distintos, né? E existe uma certa ordem de autoridade e submissão, aí o Filho submisso ao Pai, por exemplo. Mas isso, na teologia trinitária, não diminuiria em nada a igualdade essencial deles como Deus. Certo. E como essa dinâmica, essa dança vista na Trindade, é aplicada na relação homem-mulher, segundo o texto? A ponte é feita principalmente através de 1 Coríntios 11, versículo 3. O cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. A fonte interpreta essa passagem como indicando uma estrutura de autoridade, especificamente no contexto do casamento. O marido teria um papel de cabeça, uma liderança que seria análoga à liderança do pai sobre o filho, que por sua vez é análoga à de Cristo sobre o homem. Mas é muito importante frisar. O texto insiste, repete várias vezes, que isso se refere a papéis e funções dentro do relacionamento. Não há uma superioridade de valor, de capacidade ou de importância. A igualdade fundamental em humanidade e dignidade, como a igualdade em divindade na Trindade, permaneceria intacta. Uma questão chave que sempre aparece nessas discussões é: essa diferença de papéis, do jeito que está sendo descrita aqui, ela seria parte do plano original de Deus lá na criação, algo bom, ou seria uma consequência ruim da queda, aquele momento em Gênesis 3 onde o pecado entra no mundo? Essa é a pergunta, né? E o texto defende, assim, com bastante força, que essas diferenças de papéis e essa estrutura de liderança no casamento já existiam antes da queda. Fariam parte do que considera ser o design bom e perfeito de Deus. Para sustentar isso, a fonte vai buscar vários indícios que interpreta a partir de Gênesis capítulo 2, antes da queda. Primeiro, a ordem da criação. Adão foi criado primeiro, depois Eva. Isso é conectado com a ideia de primogenitura, que no Antigo Testamento frequentemente trazia responsabilidades de liderança. O texto até nota que o apóstolo Paulo usa esse argumento da ordem da criação lá em 1 Timóteo 2. Segundo, a função descrita. Eva é criada como auxiliadora idônea para Adão.
A fonte interpreta isso como indicando uma função de apoio, de parceria, mas que foi iniciada em relação a Adão, sugerindo uma diferença funcional. Paulo também menciona isso em 1 Coríntios 11. Terceiro, o ato de nomear Adão dá nome a Eva. Será chamada varoa, ou mulher, da mesma forma que ele nomeou os animais. No contexto cultural do Antigo Testamento, dar nome podia se implicar algum tipo de autoridade ou responsabilidade sobre quem era nomeado. Quarto, a representação. Olha que interessante. Deus se refere à humanidade como homem, usando o termo hebraico Adão, lá em Gênesis 5.2. É o mesmo nome ou termo associado a Adão. Isso é visto como um indício de um papel de liderança ou de representação para o homem. Quinto, a responsabilização. Depois da desobediência em Gênesis 3, Deus chama Adão primeiro. Onde estás? Mesmo que Eva tenha comido o fruto antes. A fonte interpreta isso como Deus tratando Adão como líder, o principal responsável ali. E sexto, a representação na queda. Textos do Novo Testamento, como Romanos 5 e 1 Coríntios 15, apresentam Adão como aquele através de quem o pecado entrou no mundo. Ele é o representante da humanidade nesse evento trágico. Isso também é visto como um reflexo de uma posição de liderança dada a ele lá na criação. Pacto da queda sobre eles. O que mudou com a entrada do pecado? Boa pergunta. A queda não teria criado os papéis, mas os teria distorcido, sabe? Introduziu conflito, dor, sofrimento, onde antes deveria haver harmonia e alegria. A fonte aponta diretamente para as maldições de Gênesis 3 como evidência disso. Adão ainda teria a responsabilidade de prover, de trabalhar, mas agora com suor, com dificuldade, espinhos e cardos, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Eva ainda teria a capacidade de gerar filhos, mas agora com dores aumentadas, com dor darás à luz filhos. E no relacionamento do casal, a dinâmica descrita em Gênesis 3.16, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, é interpretada como o epicentro dessa distorção. O texto, baseado em análises do hebraico original, sugere que isso descreve uma luta por poder. O desejo da mulher, teshuka, poderia ser uma tendência a querer controlar ou usurpar a liderança do marido. E a dominação, machal, do marido, seria uma tendência a exercer sua autoridade de forma egoísta, opressora e não mais amorosa e sacrificial como no plano original. A harmonia quebrou, deu lugar ao conflito. Entendi. E a redenção através de Cristo, como ela entra nessa história para lidar com essa distorção toda? Então, segundo essa perspectiva teológica, a obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição visam justamente reverter os efeitos do pecado e restaurar o propósito original da criação, incluindo os relacionamentos. É por isso, argumenta a fonte, que o Novo Testamento traz instruções específicas sobre como maridos e esposas cristãos devem se relacionar. O texto destaca passagens como Colossenses 3. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. O argumento aqui é o seguinte: se a submissão da esposa ou a liderança do marido fossem coisas inerentemente pecaminosas ou apenas um fruto amargo da queda, os apóstolos não estariam instruindo os crentes a viverem assim no Senhor. Pelo contrário, esses mandamentos são vistos como um chamado para retornar à dinâmica original pré-queda. Uma liderança sacrificial, amorosa, como a de Cristo pela Igreja, por parte do marido, e uma submissão voluntária, respeitosa, por parte da esposa. A meta seria restaurar a alegria, a beleza, a funcionalidade desses papéis como Deus os teria planejado. E essa visão sobre papéis no casamento acaba tendo implicações para a vida da igreja também, né? O texto aborda como isso se conecta com debates mais atuais sobre liderança na igreja. Aborda sim, embora brevemente. O capítulo toca nessa aplicação à estrutura da igreja, introduzindo o debate entre duas visões principais que existem hoje no meio evangélico: a visão igualitária e a visão complementarista. Os igualitários, segundo a descrição da fonte, entendem que todos os papéis de liderança e ensino na igreja devem estar abertos a homens e mulheres igualmente qualificados. Eles dão bastante ênfase a textos como Gálatas 3:28, não há homem nem mulher, a participação ativa de mulheres em vários ministérios no Novo Testamento e aquela profecia de Joel sobre filhos e filhas profetizando,
cumprida em Atos. Já os complementaristas, que é a posição com a qual o autor da fonte se identifica, concordam com a igualdade fundamental de valor e dignidade, mas argumentam que Deus designou papéis diferentes e, como o nome diz, complementares para homens e mulheres na igreja, assim como no lar. Especificamente, essa visão geralmente reserva os papéis de liderança pastoral principal, como o ofício de presbítero ou bispo, para homens qualificados. Os textos usados para apoiar isso incluem 1 Timóteo 2, que fala sobre mulheres aprenderem em silêncio e não exercerem autoridade de ensino sobre homens na congregação, as qualificações para presbíteros em 1 Timóteo 3 e Tito 1, que mencionam ser marido de uma só mulher, a escolha dos 12 apóstolos homens por Jesus e a conexão que Paulo faz entre liderar bem a própria família e estar apto a liderar a igreja. O autor, claro, apresenta suas razões para adotar a visão complementarista. Ele interpreta as passagens que parecem restritivas como sendo baseadas na ordem da criação, Adão e Eva, e por isso aplicáveis a todas as igrejas, não apenas a contextos culturais específicos do passado. Ele também oferece interpretações para os textos usados pelos igualitários. Por exemplo, faz uma distinção entre dons espirituais, como profecia, que ambos teriam, e ofícios de governo, como presbítero. Argumenta que Gálatas 3:28 trata de salvação e valor em Cristo, não de função ministerial específica. Mas olha que interessante, o próprio autor faz uma ressalva importante. Ele adverte contra levar a visão complementarista a extremos que acabem restringindo indevidamente a vasta gama de ministérios que as mulheres podem e devem exercer na igreja. Ele até incentiva os líderes a valorizar e ouvir as contribuições das mulheres. Ok, então, tentando amarrar tudo isso, a linha de pensamento desta fonte específica que analisamos hoje a criação como homem e mulher é vista como algo essencial à imagem de Deus. Isso se manifesta em nossa capacidade para relacionamentos, numa igualdade fundamental de valor diante de Deus, mas também em papéis que seriam distintos e complementares, especialmente no casamento, e isso teria ecos na estrutura da igreja. A perspectiva defendida aqui é que esses papéis fazem parte do design original bom de Deus, foram corrompidos pelo pecado, pela queda, e a redenção em Cristo oferece o caminho para restaurá-los à sua intenção original, que seria harmoniosa. É isso. É exatamente essa trajetória do argumento apresentado no texto. A ênfase final recai sobre a ideia de que existe uma beleza, uma dignidade e uma ordem que seriam divinamente intencionadas nessas diferenças. Elas não deveriam ser vistas como fonte de conflito ou de desigualdade de valor, mas sim como um reflexo, ainda que hoje imperfeito por causa do pecado, das próprias relações harmoniosas e distintas que existiriam dentro da Trindade. Isso nos deixa como uma questão bem interessante para pensar, né? No mundo com tantas conversas e às vezes tantas tensões sobre gênero, identidade, papéis sociais, como é que essa visão teológica particular que localiza a diferença de papéis não como um defeito pós-queda ou um sinal de inferioridade, mas como parte de um projeto original, bom, e que até espelharia o divino, como essa visão específica dialoga ou talvez entre em choque, ou quem sabe até encontre algum ponto de contato inesperado com as formas como a gente pensa sobre essas questões hoje. Fica aí a provocação para nossa reflexão.